Hoje, vamos mergulhar na história de um profeta que, como muitos de nós, lutou com dúvidas e questionamentos diante das injustiças do mundo. Vamos falar sobre Abacuque. A sua jornada, registrada num livro pequeno, mas poderoso da Bíblia, nos oferece lições valiosas sobre fé, paciência e a soberania de Deus. Você já se sentiu frustrado, olhando ao redor e se perguntando: Deus, onde o Senhor está no meio de tanto caos? Se sim, saiba que você não está sozinho. Abacuque também se sentiu assim. Ele era um homem que amava a Deus, mas seu coração estava pesado ao ver a maldade e a corrupção prosperando em sua nação, Judá. Ele não ficou em silêncio. Ele levou suas queixas, sua angústia diretamente a Deus. E é aqui que encontramos nosso primeiro grande ensinamento. É permitido questionar a Deus com um coração sincero. Deus não rejeitou Abacuque por suas perguntas. Pelo contrário, ele respondeu: a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de levá-los à pessoa certa. Em vez de reclamar com os outros ou se afundar na amargura, Abacuque transformou sua queixa em oração. Ele foi honesto com Deus sobre seus sentimentos. Isso nos ensina que podemos ser autênticos em nosso relacionamento com o Pai. Ele conhece nosso coração e prefere nossa sinceridade à nossa indiferença. Então, após clamar, Abacuque recebe uma resposta de Deus que talvez não fosse a que ele esperava. Deus diz que usaria os babilônios, um povo ainda mais cruel, para punir Judá. Imagine a confusão de Abacuque. Ele pergunta: como podes usar um povo ímpio para julgar o teu próprio povo? E é aqui que chegamos ao segundo ensinamento. A justiça de Deus opera em um tempo e de uma forma que nem sempre compreendemos. Deus estava no controle o tempo todo, mesmo quando parecia que o mal estava vencendo. Os planos de Deus são maiores e mais complexos que a nossa visão limitada. Ele é soberano. A resposta que Deus dá a Abacuque não resolve todas as suas dúvidas imediatamente, mas estabelece um princípio fundamental. Confiar em Deus significa aceitar que seus caminhos são mais altos que os nossos, e que sua justiça, no fim, prevalecerá. Ele é justo e fará o que é certo, na hora certa. Diante dessa resposta complexa, Deus entrega a Abacuque uma das declarações mais importantes de toda a Bíblia, que nos leva ao nosso terceiro ensinamento. O justo viverá pela sua fé. Essa frase, encontrada em Abacuque 2, versículo 4, é tão central que foi citada 3 vezes no Novo Testamento. O que ela significa? Significa que, em meio à incerteza, ao caos, à espera, nossa sobrevivência é espiritual. Nossa força e nossa justiça vem de uma confiança inabalável em Deus. Viver pela fé não é entender tudo, mas é confiar naquele que sabe de tudo. É uma decisão diária de se agarrar às promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Enquanto o orgulhoso confia em si mesmo e perece, o justo, aquele que se humilha e depende de Deus, encontra vida. A fé é a nossa âncora na tempestade, a luz que nos guia na escuridão. É a nossa resposta quando não temos todas as respostas. Depois de receber as respostas de Deus, a atitude de Abacuque muda completamente. Ele não está mais no lugar da queixa, mas no lugar da adoração. E isso nos traz ao quarto ensinamento. O conhecimento de Deus transforma nosso lamento em adoração. O capítulo 3 de Abacuque é uma das orações mais belas da Bíblia. É um cântico de louvor que reconhece o poder, a majestade e a fidelidade de Deus ao longo da história. Abacuque relembra os grandes feitos de Deus no passado, como a libertação do Egito. Ele reflete sobre quem Deus é, e essa lembrança enche seu coração de temor reverente e de confiança. Ele entende que o mesmo Deus que agiu poderosamente no passado continua no trono. Quando nos sentimos fracos e desanimados, uma das melhores coisas a fazer é parar e lembrar do que Deus já fez em nossa vida e na história. Essa lembrança renova nossa esperança e nos coloca na perspectiva correta. Finalmente chegamos ao clímax da jornada de Abacuque e ao nosso quinto e mais poderoso ensinamento. A verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas da salvação em Deus. No final de seu livro, Abacuque faz uma declaração de fé extraordinária. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele descreve um cenário de perda total, de crise econômica e de fome. Tudo o que garantia a sobrevivência e a prosperidade havia desaparecido. E mesmo assim, ele escolhe se alegrar. Por quê? Porque sua alegria não estava nas bênçãos, mas no abençoador. Ele descobriu que ter Deus era o suficiente. Essa é a fé madura.
A fé que nos sustenta nos vales mais profundos. A alegria que vem de Deus é inabalável porque Deus é inabalável. A história de Abacuque é um convite para cada um de nós. É um convite para sermos honestos com Deus, para confiarmos em sua soberania, para vivermos pela fé, para transformarmos nosso lamento em louvor e para encontrarmos nossa alegria nele e somente nele. Não importa a tempestade que você esteja enfrentando hoje, a sua figueira pode não estar florescendo, mas o Deus da sua salvação continua o mesmo, e ele é motivo suficiente para a sua alegria. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora para não perder nenhuma reflexão. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir sobre essa esperança. Agora eu gostaria de terminar com uma breve oração, inspirada na reflexão sobre Abacuque. Feche seus olhos se sentir confortável e vamos orar juntos. Senhor Deus, nosso Pai, assim como Abacuque, muitas vezes nos sentimos confusos e angustiados com as injustiças e dificuldades ao nosso redor. Perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos do Teu poder e do Teu amor. Hoje nós escolhemos confiar em Ti, mesmo sem entender todos os Teus caminhos. Declaramos pela fé que o Senhor é bom, que a Tua justiça prevalecerá e que Tu estás no controle de todas as coisas. Ajuda-nos a viver pela fé e não pelo que vemos. Transforma nosso lamento em louvor e nossa tristeza em alegria. Que a nossa alegria não esteja nas circunstâncias, mas em Ti, o Deus da nossa salvação. Mesmo que a figueira não floresça, nós escolhemos nos alegrar em Ti. Obrigado por seres o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter assistido. Fique na paz e até o próximo vídeo.